Essa pessoa com cara de sono aqui vai resolver os seus problemas. Brincadeiras à parte, vamos ao assunto do vídeo de hoje. E por que esse título tão pretensioso pro vídeo de hoje? Porque eu vou falar de um assunto que funciona para todo mundo, que muita gente não faz porque não tem conhecimento ou porque esquece dessa parte da vida e desse poder que a gente tem, sabe? A gente tem muitos poderes, a gente tem muitos poderes sobre nós mesmos, a gente tem muito poder sobre muita coisa, mas a gente acaba esquecendo, acaba só focando naquilo que a gente não tem poder, e isso é péssimo, isso é ruim. E eu vou tentar ser bem carismático aqui, apesar de ter acabado de acordar, é porque eu quero muito gravar um vídeo com o nosso microfone novo, tá? Minha amiga me deu. E, sabe, a gente tem muito problema. Todo mundo tem muito problema. Se você é uma pessoa física, se você tem CPF, você tem problema. Se você nasceu, você tem problema. Eu acho que é assim que a vida funciona, infelizmente. Mas é assim que as coisas acontecem. E eu acho que a gente alimenta nossos problemas, a gente alimenta muito nossos problemas, a gente quase alimenta como se fosse criança, a gente pega a colher e dá na boca e dá. E a gente alimenta os problemas com pensamentos que estão na mesma frequência que esses problemas, sabe? A gente alimenta esses problemas com mais pensamentos que vibram da mesma frequência do que aquele problema. Isso não é legal, isso não faz bem pra ninguém, isso não ajuda ninguém. Se você for parar pra pensar, do que adianta você ficar focando tanto num problema e tentando achar uma solução enquanto você está estressado? Quantas vezes você já procurou uma coisa e você desistiu dela, tipo, ai, cadê meu fone de ouvido? Ah, não sei, esquece. Aí você senta pra assistir uma série e você sente uma coisa dura na sua bunda aí você fica meio, que isso? Aí você pega e é seu fone de ouvido e você nem pensou em procurar ali porque você estava estressado e você estava na mesma frequência que o seu problema, você estava pensando que nem ele, você estava tentando apagar fogo com gasolina, você estava tentando, entendeu? E não funciona assim, você tem que estar em outra frequência para conseguir equilibrar essas coisas, porque tudo que você vê reflete no seu problema e isso acaba sendo ruim. A vida faz com que tudo que a gente veja, a vida não, mas eu acredito que seja questões mais, eu vou entrar num quesito aqui meio delicado, mas questões de sistema político, sistema de como a vida funciona, de como as pessoas de maior poder fazem como a vida funciona. Tudo faz que a gente pense no problema. Se você tem um problema financeiro, você vai começar a ver seus amigos saírem, as pessoas na internet saírem, você vai começar a ver as pessoas da internet comprando coisas que você queria. E isso só vai te lembrar que você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para comer, para poder comprar suas coisas, para poder comprar roupa, para poder comprar tudo. E você não tem dinheiro. E você fica nessa de eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um trabalho. Como é que eu vou pagar aquela conta? E você entra nesse ciclo de eu preciso fazer isso agora. E é urgente e eu não posso pensar em nada mais, só isso. E é um pensamento desesperado. E pensamentos desesperados não resultam em nada. Porque a vida, ela vai fazer isso. Ela faz isso. É como se o problema fosse jogado na sua cara. Jogado na sua cara, 3 tapas assim na sua cara, e o máximo que você queira fazer é dar um soco na cara de alguém e falar: ai, resolve pra mim, por favor, eu não sei o que fazer com isso, resolve. E a gente não pode fazer isso, infelizmente. Porque, querendo ou não, o que acontece na nossa vida é nosso. E a gente não resolve um problema estando na mesma frequência que ele, tentando lidar. A gente não apaga fogo com fogo, a gente não acaba uma briga com mais briga, entendeu? Ela sempre vai continuar ali, mesmo que quietinha, uma hora ela vai voltar. A gente precisa entender que para poder a gente resolver tal problema, a gente precisa sair dele, parar de pensar um pouco nele. O resumo desse vídeo é: liga o fogo. Basicamente é esse o resumo do vídeo. Liga o fogo. Ai, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho família, eu tenho filhos para criar. Ai, eu tenho a conta e a conta eu tenho que pagar amanhã. O que eu faço hoje? Para, respira e pensa.
Ai, não tenho que pensar, já pensei em tudo. Então só para. A vida, ela não é sua inimiga. A gente tem que pensar que a vida não é a nossa inimiga. Ela não tem o propósito de acabar com a gente. Apesar de às vezes parecer, apesar de às vezes a vida não ter um rostinho tão fofinho, mas ela não é a nossa inimiga. E a gente, de qualquer maneira, tem a capacidade de melhorar e de conseguir passar por isso. E se você acredita em Deus, Deus não vai te dar um problema no qual você não pode resolver. Ou se você acredita em qualquer outra coisa, não desmerecendo, pelo amor de Deus, tá? Qualquer outra coisa no sentido geral, de outras coisas. Se você acredita em outras coisas, a espiritualidade, de maneira geral, ela não ia oferecer algo que você não possa ter ajuda para concluir. Então você só precisa olhar com olhos mais tranquilos, com um olhar menos tenso, porque você na mesma vibração, de pau a pau, não dá certo, isso não funciona. E tipo assim, tudo bem que você tá ouvindo isso de um garoto super problemático que mal sabe resolver os próprios problemas. Eu sei que você tá sendo hipócrita aqui tentando ajudar as pessoas, sendo que eu nem me ajudo de maneira geral, eu tô falando isso pra vocês. E eu espero que funcione, eu espero que vocês entendam, porque isso é uma mensagem muito boa. Eu acho que eu fui bem claro nesse vídeo, eu acho que eu consegui passar o que eu queria, o assunto que eu queria. E ainda não acabou, tá? Calma, ainda não acabou. Ai, gente, desculpa, catarro. Eu com essa cara de sono, que mal dormi, fui dormir 5 horas da manhã, tomei meu remédio, clonazepam pra dormir, clonazepam pra dormir às 5 horas da manhã, pra poder depois tá acordado. Tô sem meu relógio, eu olhando, e às meio-dia e 23, gravando um vídeo sobre como resolver seus problemas. Olha só que irônico, que lindo. E vamos primeiro entender aonde esse problema se cria. Por que a gente cria os nossos próprios problemas na nossa cabeça? Ou quando alguém faz o favor lindíssimo de criar um problema pra gente. E quando acontece esse acontecimento de criar, de nascer um problema, seja seu, seja de alguém, seja que afetou você, que veio até você como um problema, a gente tem a tendência de ficar alimentando ele, como eu falei no início do vídeo, de ficar alimentando ele como se fosse uma criança, de comida, de colher e tudo, e é isso aí. E isso é um grandíssimo saco, porque você só vai ficar pior, só é pior. Você só vai ficar pior, só é pior. Você só vai ficar pior, só é pior. Nossa, o que eu falei agora? Isso só vai ficar pior, porque isso não vai te ajudar. Entende? Isso não vai te fazer melhorar, isso não vai te fazer resolver o problema. Ok, que às vezes pensar te faz resolver problemas, mas você já percebeu o quanto isso te cansa? Tipo, eu não tô falando pra você ser irresponsável e negligente, jogar pro alto e deixar e ficar omisso a tudo. Mas você tem que acreditar de fato, você tem que sentir e trabalhar isso na sua cabeça de que eu não vou fazer isso agora porque eu preciso pensar em outras coisas, eu preciso me permitir ir numa praia, tomar um banho, eu preciso me divertir com o meu amigo, eu preciso me divertir com a minha amiga, eu preciso relaxar um pouco e não ficar pensando nessa bosta que é esse problema. E, sabe, no fim das contas, é isso que você tem que fazer, você tem que se distrair um pouco dessa merda que é esse problema. Desculpa a forma de falar, mas é porque é assim que é mais fácil de entender, de expressar, sabe? É assim que dá o gostinho da coisa. E, sabe? E senão vai ser uma tomação de cu até o final da vida. Tentando evitar falar palavrão nesse canal ainda, tá? Tô evitando um pouquinho. Talvez mais pra frente role, mas por enquanto eu tô evitando. Vou censurar os que eu falei. E eu tô falando isso, mas eu tenho muitos problemas e eu mal consigo resolver eles. Meus problemas mentais, as coisas da minha cabeça, as coisas que me são postas, eu fico desesperado, desestabilizado. E eu tô tentando o máximo não focar tanto neles. Eu tô tentando o máximo lembrar que eu posso parar um pouco e refletir. E se você diz pra mim que eu não posso, não tenho tempo, eu não consigo. Eu sei que existe esse cenário de você realmente não ter tempo por conta de trabalho e mais trabalho, por conta de crianças e mais crianças, por conta de não sei quantas coisas, mas você precisa
de um tempo, de qualquer maneira. Você tem que ter um jeito de você ter um tempo para você. Para você pensar, para você relaxar, para você poder conseguir resolver os seus problemas. Isso que a maioria das pessoas e o sistema todo também influencia muito nisso, que não entendem, ou que não querem entender. Eles não querem entender que a gente, ser humano, precisa de descanso. A gente precisa de um momento de pensar e espairar. A gente não é de um robô. A gente precisa refletir um pouco, a gente precisa pensar e pensar em nada. A gente precisa pensar o porquê que o mar faz ondas. E tipo, por que o mar faz ondas? Por que tem ondas no mar? Tipo, que... E é assim que acontece, entendeu? É assim que acontece. O sistema todo, a vida inteira. Não a vida, a culpa não é da vida em si, a culpa são das pessoas e principalmente das pessoas de cargo maior. Eu estou fazendo uma crítica social aqui de graça, mas eu vou fazer minha crítica, eu vou me posicionar querendo ou não. Fazem isso para que você trabalhe incessantemente e dê mais dinheiro para elas. E infelizmente você precisa desse dinheiro para que você consiga alimentar seus filhos, você consiga se alimentar, consiga pagar o seu aluguel e que você não morra no meio da rua de fome ou de sede ou que você acabe tendo que levar seu filho no hospital porque ele está intoxicado porque você comprou uma comida muito barata e estava ruim, sabe? Isso é tão triste, eu estou dizendo assim, mas isso é triste no final das contas. É revoltante pensar que o mundo funciona dessa maneira. Gente, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho tentado fazer vídeos menores para poder não ficar tão extensos e tão redundantes. Eu acho que esse vídeo vai ter poucos cortes, então acho que ele vai ficar grande. De maneira geral, reflita, mas pense em mais coisas além do seu problema. Taca o dane-se, liga o botão grande vermelho que você tem na sua cabeça, bate nele e pensa: eu posso pensar nisso com calma e eu não preciso pensar nisso agora, assim, porque eu não vou conseguir achar uma solução dessa maneira. Eu não vou conseguir achar uma solução desesperado. Eu nunca encontro nada que eu perco desesperado. Às vezes eu peço pro São Longuinho, mas às vezes acho também. Mas às vezes eu também só preciso esquecer daquilo que eu vou achar e falar: caralho, achei. Achei o que eu tava procurando, achei essa chave que eu tava caçando. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Desculpa essa cara de sono. É que eu precisava precisava gravar um vídeo e apresentar o microfone novo. E muito obrigado. E tchau, tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.